Queridos, que a paz do Senhor Jesus seja com todos. Nós estamos aqui para fazermos o comentário de mais uma lição da nossa revista da Escola Bíblica Dominical. Nesta feita estamos estudando a lição de número 7 para o dia 12 de agosto de 2012, que tem como tema a divisão espiritual no lar. O nosso texto áureo nos diz: semelhantemente, vós, mulheres, sede sujeita ao vosso próprio marido, para que também, se algum não obedece à palavra, pelo procedimento da sua mulher, seja ganho sem palavra. Se encontra na primeira epístola de Pedro, capítulo 3 e o versículo de número 1. A nossa verdade prática nos diz: ganhe o seu cônjuge para Cristo através do seu bom testemunho. Querido, nós hoje estamos aqui, como sempre, com o presbítero, nosso irmão Nelson Ramos, o presbítero, nosso irmão Gene Kelly, o presbítero, nosso irmão Valdielso Moura e o auxiliar da palavra e professor Dário Pereira. E neste momento, o nosso primeiro ponto, a nossa lição, se divide em 3 pontos, né? Convivendo com o cônjuge não crente. O segundo ponto, agindo com sabedoria. E o terceiro ponto, evangelizando o cônjuge. E agora nós vamos a um dos nossos primeiros subpontos, que nos fala a convivência com o cônjuge descrente. E quem vai nos fazer este comentário é o presbítero, nosso irmão Nelson Ramos. Saúde a todos com a paz do Senhor. Me sinto feliz, alegre por essa oportunidade que Deus tem nos dado de estar mais uma vez juntos para fazer o comentário dessa lição. Portanto, quando trata-se da convivência com o cônjuge não crente, todos sabem que quando Deus fez todas as criações, viu que era tudo bom, então Ele criou o homem. E criando o homem, viu que o homem era um ser gregário e não podia ficar só, fez uma adjuntura para que pudesse estar como diante dele. Mas quando trata-se da salvação, Jesus Cristo veio buscar e salvar todos aqueles que se havia perdido. Portanto, acontece muitos casos desses que às vezes a mulher aceita Cristo como Salvador da sua alma, ou vice-versa. E quando trata-se do marido aceitar Cristo como Salvador, ou então a mulher, agora vai haver uma batalha lá. Se o homem for uma pessoa consciente, que saiba respeitar a palavra de Deus, a esposa, pelo outro lado, tem que tornar-se uma esposa virtuosa, porque a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa e a tola destrói com as suas mãos. Portanto, ela, com esse conhecimento dado por Jesus Cristo, ela vai ganhar o seu esposo com a sua conduta, o seu modo de viver, seu modo de agir e de pensar. Porque quando se aceita Cristo, a Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo número 5, versículo número 17, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Portanto, o cônjuge vai ver uma transformação na vida daquele que aceitou Jesus Cristo, até ele fazer também a sua decisão, aceitando Cristo, o único Salvador da sua alma. Nós vemos que neste comentário que nos fez o presbítero, nosso irmão Nelson, ele falou de pontos importantes para a meditação de todos aqueles que estão nos assistindo através da nossa página. Queremos mandar aqui um alô para todos os nossos internautas, nossos irmãos em Cristo e aquelas pessoas que são amigas do Evangelho que estão também assistindo este comentário, que torna-se uma tarefa um pouco difícil, não é fácil, né? Porque quando o homem ou a mulher se converte a Cristo e um deles fica fora do Evangelho, torna-se uma batalha um pouco complicada para aquele que aceitou Jesus. Eu tenho aqui um exemplo muito glorioso para contar, de um certo irmão
amigo nosso que a esposa aceitou Jesus, o nosso irmão Manuel Afonso, ali na cidade de Caruaru. A nossa irmã Flora, ela aceitou Jesus, e o nosso irmão Manuel Afonso, antes de aceitar Jesus, ele era uma pessoa bem de vida, e todos os finais de semana os amigos chegavam e levavam ele a aqueles lugares, e ele ia com os seus amigos e voltava altas horas da noite, embriagado. E quando chegava a irmã Flora, abria a porta, aí dizia: meu filho, aqui está a toalha, vá tomar seu banho. E quando ele terminava de tomar o banho, ela dizia: meu filho, aqui está a sua janta, jante, e está tudo quentinho. E ele sentava e jantava, e ela ficou orando, intercedendo a Deus, pedindo misericórdia. Quando foi um dia e um sábado à noite, ele vinha e os irmãos estavam fazendo um culto ao ar livre. E naquele exato momento, quando ele ia passando, os irmãos estavam pregando e ele parou para ouvir. E a irmã, dando o seu testemunho, nos diz que ele parou e escutou a palavra até o final do culto, embriagado. E no final, o irmão que estava dirigindo o culto fez o apelo: quem quer aceitar Jesus como seu Salvador? E ele foi, muito embriagado mesmo, e aceitou Jesus. Os irmãos oraram e ele foi para casa. E da mesma forma, a nossa irmã Flora procedia, mandou ele entrar: aqui está a toalha, o banho já está preparado. E quando ele terminava de tomar o banho, ela dizia: meu filho, aqui está a janta. E não fazia nenhum tipo de reclamação, a não ser orar e procurar proceder de uma forma digna, como uma verdadeira cristã. E quando foi no domingo, ele estava em casa, e a irmã orando: Jesus, faz com que ele me acompanhe para a igreja. E quando foi aproximadamente às 6 horas, 18 horas, como nós costumamos dizer, às 6 horas da tarde, os amigos chegaram à porta e chamaram à porta: vamos para aquele bar para tomar umas e outras. E quando ele se ajeitou, disse: vamos lá. Ela disse: ô Manuel, tu não aceitasse a Jesus ontem à noite? E ele disse: foi, você ontem lá no culto, você ia passando, os irmãos estavam fazendo um culto ao ar livre, e na hora do apelo você foi, dobrou os joelhos e aceitou Jesus, e agora você está saindo com seus amigos para ir beber. Como é que você pode fazer uma coisa dessa? E naquele momento ele disse: se eu aceitei Jesus, aceitei. Meus amigos, eu não vou mais acompanhar vocês em bebedeiras. Não, em orgias ou coisa semelhante. Eu agora sou um crente. E a partir daquele dia, ele tornou-se um crente na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele depois dava testemunho e dizia que uma mulher como aquela, ele não compreendia a paciência que ela teve com ele, só tinha que agradecer a Deus pelo testemunho daquela mulher. Foi o comentário que nos fez o presbítero, nosso irmão Nelson. E nós vemos que tudo isso é muito importante. Você, meu irmão, você, minha irmã, que está nos assistindo através da nossa página, quem sabe você esteja em uma situação semelhante e tenha tomado atitudes errôneas, de forma errada, mas nesta noite a palavra de Deus veio a tempo para você saber lidar com esta situação, para nos ensinar a sabermos lidar com este tipo de problema. Temos aqui também o segundo subponto do primeiro, que nos fala santificando o cônjuge. Com o presbítero, nosso irmão Geriquel, nos comente, presbítero, esta parte, pois é muito importante. Também saúdo a todos com a paz do Senhor.
E eu lembro que um dos primeiros testemunhos que eu escutei no início da minha fé, contada pelo pastor João Caetano, falava a respeito da vida de um homem, um mineiro, como ele afirmava, que vivia a vida de bebedice, por não ser crente, não ter Jesus na sua vida no tempo. E no testemunho ele conta que aquele homem, escutando o Evangelho, ele procurou o pastor da igreja e tomou a decisão de aceitar a Jesus. E o pastor segue dizendo que não deu muita atenção àquele homem porque estava embriagado. Sabe, vá para casa e amanhã você vem e eu oro por você. Mas na pregação do pastor, aquele homem escutou quando o pastor disse: amanhã pode ser tarde demais. E ele guardou aquela palavra e disse a ele: mas pastor, na sua pregação o senhor disse que amanhã podia ser tarde demais. Eu quero que o senhor ore por mim agora. E o pastor, pela insistência daquele homem, orou por ele e ele se dirigiu para a sua casa. Quando chegava em casa embriagado, aquele homem tinha o costume de espancar sua esposa, bater nos seus filhos. E quando aquele homem bateu na porta da sua casa, a esposa já veio atender com medo, os filhos já correram para o quarto, para se refugiar no quarto com medo do pai. Mas aquele homem chegou com uma atitude diferente naquele dia. Ele disse que aceitou a Jesus Cristo e que sua vida tinha sido transformada. Mesmo embriagado, mas ele sentiu a renovação da sua vida e a transformação. E através da sua vida, a sua família foi salva, a sua esposa aceitou a Jesus, seus filhos também entregaram a sua vida a Jesus. E conta ao pastor João Caetano que a vida daquela família, a partir daquele momento, foi modificada. Então nós entendemos que uma só pessoa, seja o marido ou seja a mulher, sendo cristão dentro de um lar, ela pode, com toda certeza, modificar não só a sua vida, mas a vida de toda a sua família, como a própria Bíblia Sagrada diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Então você que está ouvindo essas palavras nessa hora, se isso acontece no seu lar, na sua casa, o conselho que nós lhe damos é que faça a mesma decisão que aquele homem fez, aceita Jesus e você vai ver que não só a sua vida, mas a vida de toda a sua família vai ser transformada pelo poder do Espírito Santo que vai habitar na tua vida. É essa a minha resposta. Nós vemos que no comentário que fez o presbítero, nosso irmão Gene Kelly, ele citou o exemplo de que aquele homem, a partir daquele momento, sofreu uma transformação de vida. Como citou o presbítero, nosso irmão Nelson, que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e agora todas são feitas novas em Cristo Jesus. A Bíblia também nos diz que o cônjuge não crente é santificado por a que é crente, né? Ou o homem ou a mulher, ele é santificado por aquele que é crente, ou pela mulher ou pelo homem, dependendo. Se a mulher é crente, o homem é santificado pela mulher crente. E se é o homem, a mulher também é santificada. E se a mulher, o homem também é santificado. É assim que nos mostra a palavra de Deus. E nós vemos aqui no segundo ponto da nossa lição, que diz: agindo com sabedoria. É aí que muitas vezes nós precisamos buscar em Deus sabedoria, né, para lidarmos com esta situação. Porque na verdade não é nada fácil, não é nada que venha se resolver com 2 ou 3 palavras. Às vezes é preciso o crente ele se
colocar na presença de Deus e orar para que Deus faça uma mudança na vida do marido, se é a mulher que é crente, se é o homem, na vida da mulher. E não é uma tarefa fácil. E nós vemos que para se agir de uma maneira sábia, tem que se buscar em Deus a sabedoria. O Salmo de número 127 nos diz, o primeiro versículo: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Não é assim que diz? Então, quando nós buscamos em Deus a resposta, a solução para o problema, Ele nos dá através da sua palavra. Presbítero, irmão Nelson, toca ao Senhor o primeiro subponto do segundo ponto, que é na criação dos filhos. E nos dê aí uma palavra, porque eu creio que tem muitas pessoas lutando nesse aspecto, né? Lutando nesse aspecto. Então o Senhor nos faça aí um comentário em cima disso, porque do outro lado tem pessoas esperando uma resposta. Todos sabem que quando nasce os filhos conhecem a primeira sociedade, que chama-se a sociedade biológica, que é o pai e a mãe, e agora juntou o filho, os demais que vêm. Mas não é tarefa fácil criar os filhos na presença do Senhor, na casa de Deus. E quando também trata-se de quando um dos cônjuges não é crente. Às vezes aparece a discórdia, mas para sanar isso aí, tem que buscar uma vida de oração. E se for os dois que sirvam a Cristo, é melhor, sabendo que muitos hoje estão afastados da casa do Senhor, porque cresceram, não quiseram dar mais ouvido à palavra de Deus. Mas quanto isso, entre os 3 provérbios, Provérbios 22, versículo 6, diz o seguinte: instrui o menino no caminho que deve andar, para quando envelhecer, não se desviará dele. Tudo não está perdido para aqueles que estão fora da presença do Senhor, porque eles conhecem também a palavra de Deus, eles ouviram, aprenderam. Portanto, Êxodo 20 e o 12: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue o teu dia de vida na terra que o Senhor teu Deus te dá. Se você que está nos escutando está passando por situação caótica dessa natureza, procure o caminho da oração, entregue os seus caminhos e os seus filhos também, porque Ele tomará uma providência. Portanto, Salmo 37, versículo número 5, entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Portanto, essa é a minha resposta. Nós vemos que o presbítero ele comentou sobre a criação dos filhos, e foi com muita propriedade que nos falou, citando Provérbios, né? Cria o menino no caminho em que deve andar, e quando já for adulto não se desviará dele. Nós vemos que esta é a realidade. Então, a palavra de Deus, ela é a base para a vida de todos nós, tanto das crianças como nós que já somos adultos. Quer dizer, nós vemos agora o segundo subponto do segundo ponto, os afazeres domésticos. Nós vemos que conciliar todas essas coisas não é fácil, né? Mas uma serva de Deus, ou um servo de Deus, né? Ele deve saber conciliar as coisas, porque isso vai fazer com que, se for o homem que não é evangélico ainda dentro do lar, ele vai entender que aquela mulher, ela está procurando proceder como uma verdadeira serva de Deus. Então, o presbítero Genikelli nos fale dos afazeres domésticos. Isto é um ponto muito importante, porque nós vemos que essa parte toca mais para o lado da mulher.
mas nunca é demais o homem dar uma mãozinha também para a esposa, né? A Bíblia Sagrada ela é bem clara quando diz que o solteiro cuida em como agradar ao Senhor. E o casado ou a casada deve cuidar em como agradar ao seu marido ou esposa. Então nós entendemos que aquele que é casado, ele tem uma responsabilidade no lar. E nós aprendemos que existem algumas prioridades na nossa vida, nós cristãos. A primeira prioridade que nós temos é relacionada a Deus. A segunda, relacionada à família. E a terceira, relacionada à igreja. Mas existem responsabilidades de nossa parte, tanto homem como mulher, relacionadas ao seu lar. E principalmente, se dentro do lar existir um homem ou mulher que não seja crente, que não seja cristão. Então, o homem, como crente, tendo uma esposa que não é crente, ele deve entender que tem uma responsabilidade dentro do seu lar. E pelo fato dele ter responsabilidade na igreja, ele não pode virar as costas para a sua responsabilidade na manutenção do seu lar. A mulher que é crente e tem um esposo como não crente, ela deve entender que ela tem uma responsabilidade no seu lar, embora tenha suas responsabilidades na igreja, não pode abandonar a responsabilidade que tem no seu lar. O seu esposo não vai entender, como por exemplo, ele chegar do trabalho e não encontrar o almoço feito, e ela usar a desculpa de dizer que não fez o almoço porque teve que ir às pressas na igreja. Ele, como não crente, não vai entender essa posição dela, que, embora seja um zelo que ela está tendo pela obra do Senhor, mas aquele homem não crente, com a mente fechada para o Evangelho, ele não vai querer entender essa posição da parte dela. Então a Bíblia Sagrada, ela nos adverte a cuidarmos da nossa esposa, as mulheres cuidarem dos seus maridos, não deixando, é claro, a sua responsabilidade que ela tem na obra de Deus e na casa do Senhor. Mas para que o Evangelho não seja escarnecido por aquelas pessoas que não compreendem a nossa posição com relação a Deus, nós devemos também fazer a nossa parte dentro do nosso lar e assim, com certeza, com o nosso testemunho dentro do lar, ganhar aquele que é crente e tem a esposa não crente, ganhar a sua esposa, e a esposa que tem o marido não crente, ganhar o seu marido para o Senhor, através da sua responsabilidade e testemunho dentro do seu lar, e o nome de Deus com isso só vai ser glorificado com toda certeza. Nós acabamos de ouvir o que nos falou o presbítero, nosso irmão Gene Kelly, e complementando aqui sobre o que comentou o presbítero, nosso irmão Nelson, e o presbítero, nosso irmão Gene Kelly, são dois pontos muito fundamental, né? Muito fundamentais na vida daqueles que servem ao Senhor: criar os filhos e os afazeres domésticos. Nós vemos que Deus, na sua palavra, já em Deuteronômio capítulo 6, né, eu quero abreviar aqui, né, ele diz: o fim da lei é a obediência, é o tópico da leitura. Aí diz aqui: esses, pois, são os mandamentos e os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus, para se vos ensinar, para os fazeres na terra que passais a possuir, para que temais ao Senhor teu Deus, e guardes os seus mandamentos e estatutos, que eu te ordeno, tu e teu filho, o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados, e que os teus dias sejam prolongados
prolongados. Aí vem aqui: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás aos teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Também atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeira entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Nós vemos aqui, queridos irmãos internautas que nos acompanham, que isso é muito importante quando nós procuramos colocar em prática. O culto doméstico deve existir no lar de cada cristão, de cada crente, de cada pessoa que teme ao Senhor. Porque os filhos, eles estão sendo bombardeados 24 horas por dia. Em que aspecto? Nós vemos a televisão com uma programação nociva, nós vemos a internet, como nós estamos na era da cibernética, é algo tremendo. E se nós não cuidarmos da nossa herança, que são os filhos que o Senhor nos dá, nós vamos sofrer como pai, como pais que somos, nós vamos sofrer, porque se nós não ensinarmos a palavra de Deus, eles vão aprender lá fora, e vão aprender de uma forma deturpada, distorcida, e a mente vai se corromper. Mas tenhamos o cuidado de fazer aquilo que o Senhor nosso Deus nos recomenda: ensinar a palavra de Deus. Então nós temos aqui, no terceiro subponto do segundo ponto, na vida espiritual, porque na criação dos filhos, nos afazeres domésticos, mas vem também a vida espiritual. E quem vai nos comentar nesta feita é o presbítero, nosso irmão Valdeus. Nos fale, presbítero, sobre a vida espiritual no lar. Paz do Senhor para todos. Quero mandar aqui um forte abraço para você, meu irmão, meu amigo internauta, e comentar um pouco concernente a vida espiritual. É bem verdade que há uma grande dificuldade quando se trata de um lar dividido. Há discórdia. Às vezes o homem crente, ele quer manter aquela vida padrão com a palavra de Deus. Às vezes a esposa, ela não permite, e vice-versa. Mas como manter uma vida espiritual na presença do Senhor? Como deve agir assim um cristão? Escute. Há uns tempos atrás, uma grande amiga minha, a irmã Neto, que hoje se encontra no estado do Rio de Janeiro, ela crente, nova convertida, o seu esposo não crente. Ele saía, fazia mototáxi na época, e saía para o trabalho e chegava muito tarde em casa. Ela já não aguentava mais isso. Parou de orar, tinha parado de ler a Bíblia e tentou agir do seu modo. E o que estava acontecendo? Estava indo de mal a pior situação desse lar. Então ela já não aguentava mais. Ia em direção à casa da sogra para dizer à sogra que estaria acabado aquele casamento
e que aquela sogra fosse buscar o seu filho. Nisto, nos encontramos no caminho, ela chorando, abatida, e me contou o que estava acontecendo. E eu disse para ela: não haja desta maneira, amiga. Vá para a sua casa, não vá tomar decisões precipitadas. Vá para a sua casa, ore, leia a Bíblia, escute louvores a Deus, e quando ele chegar, não importa a hora que ele chegar, abrace-o, beije seu marido, faça-o comer do seu marido, e ele vai sentir dentro dele coisas diferentes. Ela fez assim, foi para o seu lado e fez conforme a nossa orientação. Graças a Deus, hoje estão muito bem lá no Rio de Janeiro. O esposo que não ia à igreja já está indo à igreja. E aquela mulher que pensou antes em destruir o seu próprio lar, hoje está com um lar abençoado por Deus. Sabemos que há dificuldades, mas sabemos que para nós manter uma vida espiritual na presença do Senhor, nós temos que agir com sabedoria, buscando a Deus, orientação divina, reservar, conforme está escrito aqui na nossa lição, que diz assim: reservar um lugarzinho e um horário adequados no lar para oração, adoração e meditação da palavra de Deus. É uma excelente alternativa. Era isso que Daniel fazia, sabendo da dificuldade que estava contra ele, mas ele agiu com sabedoria. A Bíblia diz que ele orava 3 vezes ao dia, buscando a Deus, e na maior dificuldade que ele passou, Deus estava ao lado dele. É a orientação que nós estamos te dando nesse momento, meu querido. Ore mais, leia mais a Bíblia, peça a orientação de Deus, e o teu lar será um lar abençoado, e a tua vida espiritual será uma vida excelente na presença de Deus. Nós acabamos de ouvir o testemunho do presbítero, nosso irmão Valdelso, dando esse testemunho tão importante, porque a palavra de Deus, ela nos ensina, e quando nós aprendemos com a palavra de Deus, nós estamos dando lugar, assim, ao Espírito de Deus, e ele age, e depois nós vemos o resultado da ação de Deus naquele propósito, naquilo que nós decidimos obedecer. Então, nós vemos aqui na vida espiritual. A vida espiritual, ela é muito importante, porque ela é uma vida com Deus, e ele foi bem expressivo nessa parte. Agora, nós estamos indo ao terceiro ponto da nossa lição: evangelizando o cônjuge. Agora preste bem atenção. Muitas vezes nós queremos ganhar os de fora, os que estão fora, e muitas vezes não procuramos ganhar os que estão dentro da nossa própria casa, dentro do nosso próprio lar. Não nos preocupamos mais de orar por eles, não falamos mais da palavra de Deus, porque nós não devemos ser inconvenientes, mas devemos orar, e no momento exato dar aquela palavra da parte de Deus, e pode ficar certo que Deus vai agir. Então, nós estamos aqui com uma nova postura, é o primeiro subponto do terceiro ponto, com nova postura, com o presbítero, nosso irmão Nelson. Ô Nelson, nos fale aí sobre essa nova postura, né? Bem, a nova postura, ela aparece quando o indivíduo aceita Cristo como Salvador da sua alma. A sua natureza
ela passa a ser transformada, diferente, fruto do Espírito. Começa a aparecer mansidão, longanimidade, bondade, fé, tudo isso vem aparecendo na vida daqueles que aceitou Cristo como Salvador. Portanto, em Colossenses capítulo 3, nos dá um conselho: buscai as coisas que são de cima, onde Cristo, se já ressuscitasse com Cristo, buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Quer dizer que quem ressuscitou é quem estava morto. Então o indivíduo ressuscitou para Cristo e morreu para o mundo. Então agora a sua postura, o seu modo de ser, o seu modo de pensar, de viver, vai ser diferente. Como exemplo se vê do capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, versículo 15, quando Jesus Cristo ordenou a Ananias que fosse na rua direita em Damasco pregar para Paulo que estava lá. Diz: vai, porque esse é o vaso escolhido para levar a minha palavra ao rei, ao gentil e à nação de Israel. Isso se vê a transformação, o modo de ser. Timóteo, de 1 Timóteo capítulo 2, versículo 9, também mostra que as mulheres ser vistas com traje honesto, com pudor, não é? Sem ouro no cabelo, sem trança, porque as mulheres ali queriam ganhar os maridos para Cristo com esses enfeites, mostrando o exterior, mas tem que se mostrar agora na nova vida, é o interior que vai se mostrando agora em uma nova vida entre aqueles que aceitaram Jesus Cristo como Salvador. Como exemplo, você pode observar em Romanos capítulo número 8 e o versículo número 14: todo aquele que é guiado pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus, porque ele vive seguindo a palavra de Deus. Paulo já dizia aos Gálatas, no capítulo 2, versículo 20: estou crucificado com Cristo, e não vivo eu, mas Cristo vive em mim. É uma nova vida, uma vida de transformação, quando se aceita Jesus Cristo como Salvador. A nova postura agora aparece na vida de todos aqueles que aceitaram Cristo. Nós louvamos a Deus, pois é assim como já nos falou o presbítero, porque novidade, né? Uma nova postura só aparece com Cristo, né? Postura fala do novo perfil daqueles que aceitam Jesus, da nova vida daqueles que aceitam Jesus, como falou o presbítero. E nós temos agora, né, o segundo subponto do terceiro ponto, que fala com bom testemunho. Então, falando aqui da divisão no lar, se a mulher ela tem que dar um bom testemunho, né? Se é a mulher que é crente, ela tem que dar um bom testemunho. Se é o homem que é crente, ele tem que dar um bom testemunho, para que a sua esposa possa pensar, raciocinar e dizer verdadeiramente: este homem é um servo de Deus. Ou ele diga: esta mulher verdadeiramente é uma serva de Deus. E assim você vai amontoando brasas de fogo sobre a cabeça daquela pessoa, que depois vai dizer, como disse o nosso irmão Manuel Afonso, com respeito à nossa irmã Flória, do testemunho que eu citei aqui, assim que nós começamos a comentar esta lição. Então, o comentário desta feita será com o auxiliar da palavra, Dário Pereira, que vai nos fazer este comentário. Então, auxiliar Dário, nos faça esse comentário e explique para os nossos internautas, irmãos em Cristo, e a todos que nos assistem através da nossa página, neste tema. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Meus amados irmãos, este tema é de suma importância para o homem de Deus e para a mulher de Deus, pois vem a falar da necessidade de um bom testemunho no momento de ganhar o cônjuge para a pessoa de Jesus. Nós vemos aqui que no terceiro ponto ele fala sobre evangelização, evangelizando o cônjuge. Nós vemos que a partir do momento em que nós aceitamos a pessoa bendita de Jesus, nós, como já disse o presbítero nosso irmão Nelson,
nós passamos a não viver mais esta vida antiga que tínhamos. Somos nova criatura, começamos a vivenciar uma nova vida, temos a mente de Cristo, conforme diz o apóstolo Paulo, começamos a pensar nas coisas que são de cima, e diante de todas essas características que o novo crente passa a ter, faz-se necessário também que com tudo isso venha um novo testemunho de vida, um novo método de ser, um novo método de proceder, e é diante disto que nós começamos agora, o homem de Deus, a mulher de Deus, a fazer a diferença para aquele que ainda não é crente, quer seja seu cônjuge, ou quer seja qualquer outra pessoa que esteja ao seu redor, e ali, a partir dessas atitudes, irá se denotar uma pessoa salva na pessoa de Jesus. O Salmo de número 128, o versículo de número 3, diz, em especial às mulheres: tua esposa no interior da tua casa será como a videira, o rebento da oliveira, como a videira frutífera, e os teus filhos serão como rebentos de oliveiras em roda da tua mesa. Vejam o que é o exemplo desta mulher frutífera que constantemente demonstra fruto, e é um fruto diferenciado. Aonde que nós podemos visualizar este fruto diferenciado? No livro de Provérbios, no capítulo de número 31, no primeiro capítulo 14, diz que a mulher sábia, ela edifica seu lar. Então ela começa agora uma mulher edificadora do próprio lar, uma mulher diferenciada, fazendo a diferença na vida do seu esposo. Também, de igual modo, a palavra serve para os homens, que o homem sábio edifica o seu lar, porque o homem é denotado pela Bíblia como a cabeça do lar, como eleito por Deus para gerenciar o lar, e a mulher, sua assistente, ajuda nessa gerência. E como e onde que essa mulher ajuda nessa gerência? Provérbios 31 fala, elencando algumas características sobre mulheres. A mãe do rei Lemuel começa a citar exemplos de mulheres, e no versículo número 12, ela diz que a mulher, ela faz o bem e não o mal todos os dias de sua vida. No versículo 16, vem falar o exemplo da mulher que gerencia, que ajuda o seu marido a administrar o lar. Como é? O que é que essa mulher faz? Diz a Bíblia que ela examina uma propriedade e adquire-a. Ela planta uma vinha com a renda de seu trabalho. É aquela mulher que ajuda o seu esposo. É aquela mulher que o esposo tem total confiança sobre ela, a ponto de que esta mulher de Provérbios examinava vinhas. Esta mulher que chamou a atenção do rei Lemuel, da mãe do rei Lemuel, e a mãe do rei Lemuel instruiu a ele que procurasse uma mulher deste porte para ser, quem sabe, a sua esposa, para sentar junto com ele no trono. Então essa mulher, ela é denotada aqui como uma mulher de total confiança. Ela examina uma propriedade e ela mesma adquire com o suor do seu trabalho, com o esforço de si mesmo. E agora o homem que está com esta mulher, o homem de Deus que está ao lado desta mulher, sabe o que é que diz Provérbios 31 e versículo de número 23? Diz que seu marido é estimado entre os juízes quando se assenta com os anciões da terra. Veja, minha irmã, veja, meu irmão, a necessidade de sermos o que disse Jesus em Mateus 5,13: vós sois o sal da terra e a luz do mundo, de fazermos a diferença, pois afinal de contas, de uma mesma fonte não pode jorrar água doce e água salgada. Também necessitamos de perceber que quando estamos em Jesus, a mudança ela deve e tem que acontecer. Esta é a minha resposta. Acabando de ouvir este comentário que fez o auxiliar Dário Pereira, nós vemos que ele falou do Salmo de número 128. Quer dizer, a mulher como uma videira frutífera, né? E a videira ela produz uva, e a uva produz o vinho, e o vinho aqui simbolicamente na palavra de Deus, ele alegra. E a mulher ela tem que ser aquela pessoa que transmite alegria para o esposo, para os filhos
e para todos aqueles que o cercam, que estão em volta àquela família. Então nós não podíamos deixar de ler a conclusão da nossa lição nesta oportunidade. Diz aqui, a conclusão nos diz: a família é uma instituição divina, inaugurada no Jardim do Éden, como já disse o presbítero, nosso irmão Nelson, quando se introduziu no primeiro ponto da nossa lição, né, no Jardim do Éden, por Adão e Eva. E é o desejo do Criador que os cônjuges vençam as dificuldades e permaneçam unidos assim como Ele os criou. Diante disso, o bom testemunho daquele que serve ao Senhor é uma forma clara e prática de evangelismo no lar. Tal comportamento demonstra em ações e palavras, que Cristo o modificou e o tornou um ser humano melhor, levando o cônjuge à convenção. Sabe, queridos irmãos, às vezes nós queremos agir pelos nossos próprios métodos, e é aí que nos equivocamos, é aí que erramos. A palavra de Deus nos ensina tudo quanto nós precisamos saber. Então, que Deus continue lhe abençoando, que Deus continue te ajudando. Neste momento, nós queremos, dizer para você que nós vamos orar pela tua casa, pelo teu lar, pela tua família. E quem sabe você esteja enfrentando um problema dificílimo dentro do seu lar, filho não crente, quem sabe até envolvido em drogas, aquele amor paterno está sofrendo, mas Deus tem a resposta para a tua vida, para a tua família. Quem sabe uma filha que saiu de casa, está envolvida com coisas que você nunca imaginou e que não quer isso para a sua filha. Mas Deus vai fazer acontecer algo diferente, porque nós vamos orar agora, e Deus vai agir, e o trabalhar de Deus vai ser certo na tua vida. Ore conosco neste momento. Oremos. Supremo Deus, Criador eterno, é em nome de Jesus que nós oramos a Ti. Meu Pai, queremos pedir e interceder pelos lares, pelas famílias, pelos nossos irmãos, Senhor, quem sabe é a irmã que está servindo ao Senhor e o esposo ainda não é um crente salvo na pessoa de Jesus, que tem trazido problemas para esta irmã. Deus, muda este quadro, reverte, Senhor, esta situação. Meu Deus, quem sabe o filho não pensou, se envolveu nas drogas e os pais estão sofrendo. Uma filha, Senhor, que escolheu um caminho que não é o melhor caminho, e o pai, a mãe está sofrendo. Deus, Tu pode, Senhor, transformar esta vida e fazer com que estes pais possam, Senhor, um dia Te agradecer pela bênção alcançada em Ti. Meu Deus, e neste momento nós declaramos em nome de Jesus a vitória para este pai, para esta mãe, Senhor, para este lar. Quem sabe lares que estão à beira de um divórcio, meu Deus, desfaz todos os laços do diabo, meu Deus, todo o trabalhar do inimigo, Deus, desfaz. E que Teu Espírito, Deus, comece a agir nas vidas, comece a mudar a mente, os corações, os pensamentos, e que eles possam, Senhor, ver em Ti a solução, Senhor, destes problemas, destas dificuldades, Senhor, destas provas que sobrevêm, ó Deus,
e que no Senhor Jesus Cristo nós somos mais do que vitoriosos. Meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Queridos, esperamos você no próximo comentário. Não deixe de divulgar a nossa página, o nosso site, www.adenabuco.com. Repasse essa página para outras pessoas, pois o nosso objetivo aqui é alcançar vidas e ver Deus trabalhar em meio a tantos problemas existentes na humanidade nesses dias atuais. Mande as suas perguntas, os seus comentários, as suas dúvidas, nos escreva, poste aí um comentário, e nós estaremos procurando, dentro da medida do possível, responder a sua pergunta e tirar esta dúvida segundo a palavra de Deus. E também estaremos na próxima semana estudando a 8ª lição, que tem como tema a rebeldia dos filhos, que tem sido um grave problema nesses dias atuais. Então, vocês escreva-nos, poste aí um comentário, façam as suas perguntas, procurem tirar as suas dúvidas e nós vamos procurar responder. E também queremos, neste momento, lembrar que nós estamos aqui na cidade de Joaquim Nabuco, na Mata Sul do estado de Pernambuco, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, que tem como pastor local o pastor Severino Honório da Silva, e que temos como nosso pastor presidente o nosso pastor Ailton José Alves, pastor da igreja e pastor da nossa convenção, né? E pastor da nossa convenção no estado de Pernambuco. E também, queridos irmãos, queremos agradecer a participação dos presbíteros, nosso irmão Nelson Ramos, Angélica dos Santos, Valdelso Moura e Dário Pereira, auxiliar da palavra e professor e jornalista do nosso blog, e também o nosso irmão Jaziel Braz, o nosso cinegrafista e sonoplasta, em nome de Jesus. Que Deus continue abençoando a todos e esperamos você no próximo comentário. Ore por nós, que nós estamos procurando levar até você uma palavra da parte de Deus, do coração de Deus para o teu coração. Que Deus abençoe a todos. Amém.